Olá, amigos. Nós estamos aqui mais uma vez gravando mais um vídeo e você sabe que nesses vídeos nós estamos falando sobre os bastidores da Universal. Tudo aquilo que acontece por detrás do altar da Universal. Tá bom? Eu queria agradecer a todos que têm mandado as suas mensagens por e-mail, pelo WhatsApp, pessoas que têm nos dado apoio mediante esse trabalho que nós estamos realizando através dos vídeos, que na verdade a nossa intenção é mostrar a verdade, porque por décadas o povo tem sido enganado, pensando que a obra que se faz por trás do altar da Universal é uma obra santa. Essa é a visão que o povo tem, que os membros têm, que a maioria dos obreiros tem, até mesmo pastores e bispos. Mas a verdade é que é uma obra totalmente diabólica, que tem deturpado a coisa mais sagrada que existe hoje, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela tem sido distorcida de tal forma que tem destruído a vida de muita gente e impedido que muitos conheçam o verdadeiro Evangelho. Tá legal? Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o pastor Gilardo e estive anos dentro da instituição e nós estamos desvendando o que acontece por trás do altar. Tá legal? Eu queria falar nesse vídeo hoje sobre uma reunião de obreiros que o bispo Darlan ele fez, e todos aqueles que já assistiram esse vídeo, você assiste e fica indignado a maneira com que os obreiros são humilhados, são tratados, e tudo para o último, único objetivo, no final de tudo, plantar envelopes, fazer campanhas. Eu queria que você assistisse o áudio desse vídeo e depois eu vou falar sobre ele. Que a Bíblia diz: procura o obreiro tem que ser aprovado sem ter nada do que se envergonhar. A Bíblia diz: procura, mostra-te, apresenta-te como um obreiro aprovado, de que não tenha nada do que se envergonhar. Mas o obreiro tem tido muito que se envergonhar, porque o obreiro paga aluguel, o obreiro ganha às vezes uma miséria, o obreiro está com a vida destruída, a vida dele em si tem sido uma vergonha. Então de início, ele já não tem condições de ser obreiro. Porque a Bíblia diz: procura-te apresentar-se como obreiro aprovado, do que não tenha nada para se envergonhar. Mas a vida dele tem sido uma vergonha. Ele depende dos familiares incrédulos. A obreira depende às vezes da mãe para passagem para ir na igreja. A esposa que é obreira depende do marido incrédulo para dar dinheiro para ela ir na igreja. Depende do marido incrédulo para levá-la de carro na porta da igreja. Ou depende do filho que é incrédulo. Esse marido, esse filho, esse marido, essa esposa, esse ente querido que é incrédulo, se depender do testemunho dela como obreiro, nunca vai se converter. Essa é a verdade. Porque a maioria dos obreiros tem muito do que se envergonhar. A maioria tem vivido no extremo da vergonha. Tem sido uma vergonha
para o Senhor Jesus Cristo. A vida do obreiro, a vida da obreira tem sido um motivo de vergonha. O testemunho que se tem é restauração de casamento, é libertação de vícios, é cura de uma doença, é a filha que foi curada. São sonhos pequenos. São pouquíssimos os obreiros que têm uma vida mais ou menos, que tem aí o seu carro, que tem aí o seu próprio negócio, que tem aí uma casa para morar, mas que trabalha para chuchu. Mais ou menos. Alguns têm uma vida mais ou menos. Mora num apartamento que vai acabar de pagar há 4 anos, anda num carro que vai acabar de pagar daqui a 3 anos, e tem um emprego aí no Estado, um cargo na prefeitura dado pelo vereador da igreja, dado pelo pastor que é deputado, dado por isso, por aquilo. A maioria que tem uma vida mais ou menos. Por quê? Por quê? O obreiro acredita-se que ele se converteu. O obreiro, quem está com essa criança, vai com essa criança lá para o fundo, por favor. Acredita-se que o obreiro se converteu. Acredita-se que o obreiro é batizado no Espírito Santo. Acredita-se que o obreiro tem a palavra de Deus. Por que ele vive uma vergonha? Por que ele é motivo de vergonha? Porque ele é como a empregada de Naamã. A empregada de Naamã disse para Naamã, Aqui é um pouco do áudio da reunião que foi realizada com o bispo Darlan, com os obreiros. Eu coloquei um pouco só. No decorrer do vídeo, continua as humilhações. E eu quero voltar aqui, nessa passagem que ele estava falando, que ele nem disse onde está escrito a passagem. Talvez ele não saiba onde está escrito, porque eles não leem a Bíblia. Então, talvez ele não disse o livro ou capítulo, porque ele não sabe onde está escrito. Mas aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2, aliás, vamos ler essa passagem aqui. Capítulo 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15. Olha o que diz aqui. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, você vê, olha a deturpação daquilo que realmente está escrito. Ele pegou essa passagem, que é algo totalmente espiritual, que está falando aqui de conversão, de caráter, de mudança de mente, de pensamentos e de atitudes, e de testemunho vivo, e levou para um lado totalmente material e financeiro. E aí começa toda a humilhação na reunião com os obreiros, que moram mal, que ganham mal, que não tem um carro para andar, uma casa para morar. Mas é claro, como que vão ter? Se todas as campanhas é arrancado tudo que os obreiros têm. Como que eles vão comprar um carro assim? Como que eles vão comprar a sua casa? Como que vão sair do aluguel? Se tudo que os obreiros ganham é para sacrificar na igreja, é para doar na instituição. Então, realmente, não tem como os obreiros prosperarem dessa forma. Tá certo? Só que, o que eu quero dizer para você, o bispo Darlan, que está fazendo esta reunião
com os obreiros, ele esqueceu de dizer para vocês, obreiros, que é ele que precisa se apresentar aprovado diante de Deus, não são vocês. Porque se tem alguém na instituição que verdadeiramente faz a obra de Deus, são os obreiros. Os obreiros, eles não recebem nada para ser obreiros. Quer dizer, é isso aí que vocês recebem. Humilhação, né? Nas reuniões são humilhados. Às vezes, na reunião com o próprio povo, são humilhados. Esse é o pagamento que você recebe da instituição. O pagamento que você recebe é ser deixado de lado, de ser esquecido. Esse é o pagamento que você recebe. Sendo que você verdadeiramente faz a obra na instituição por amor. Ao contrário do bispo Darlan, que está fazendo a reunião com vocês, levando toda essa humilhação para o corpo dos obreiros. Só que ele esqueceu, eles estavam falando de vocês, mas ele esqueceu de falar que ele que precisa se apresentar aprovado diante de Deus. Porque ele não falou para você que várias vezes ele já traiu a esposa dele. Ele falou na reunião para você, obreiro. E ele disse que era vocês que têm que ser aprovados. Porque vocês têm sido uma vergonha por causa da vida financeira que vocês têm levado. Mas isso não é motivo de vergonha para você, obreiro. Pelo contrário. Pelo contrário. Porque os obreiros da Universal são pessoas convertidas, na sua grande maioria. São pessoas que amam as almas, que se dedicam à instituição, evangelizam. Faça sol ou faça frio, evangelizam. Os obreiros colaboram com tudo que acontece dentro da instituição. E, infelizmente, ainda assim, são levados a essa humilhação geral. E isso é normal dentro da instituição. Isso não vem de hoje. São anos e anos que, quando vão se fazer uma campanha, principalmente campanha de Israel, os obreiros são reunidos e eles passam uma extrema humilhação na reunião para fazê-los se revoltarem contra aquela situação, para que eles possam participar das campanhas. Por isso que, nesta reunião aqui, que você viu o bispo Darlan pregando para os obreiros, falando com os obreiros, ele humilhando os obreiros. Humilhando. Mas ele esqueceu de dizer para os obreiros que é ele que precisa se apresentar aprovado. Vocês, obreiros que estavam nessa reunião, vocês estavam ouvindo um homem adúltero, que não foi nem uma vez, nem duas, várias vezes, ele traiu a sua esposa. Então, como que ele pode dizer para você, obreiro, que você tem que se apresentar aprovado diante de Deus? Eu queria aqui dar uma mensagem para você, bispo Darlan. Olha o que a Bíblia fala aqui sobre os bispos. Como que eles têm que se apresentar diante de Deus. Quer dizer, você estava falando para os obreiros que eles eram uma vergonha. Não é isso? Que eles são uma vergonha na instituição. Uma vergonha para os seus familiares. Por causa da vida que eles têm levado. Mas olha o que a Bíblia fala aqui sobre os bispos. Aqui no livro de Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 2, diz assim, esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopato, de fato, deseja algo excelente. Preste atenção. É fundamental, pois,
que o bispo seja irrepreensível, quer dizer, ninguém tenha nada do que falar dele. Fala mais. Marido de uma só esposa. Opa! Ô bispo Darlan, você é marido de uma só esposa? Por que foi que você saiu do Rio de Janeiro? Porque você traiu a sua esposa lá. E o engraçado que o castigo que a cúpula da Universal deu para ele foi ele ser transferido e tomar conta da catedral lá em Campinas. Grande castigo. Por que será? Então veja se você realmente é digno de ser chamado bispo. Aliás, eu vou chamar você de Darlan agora, porque a Bíblia diz que você tem que ser marido de uma só mulher, e você não é. Então continua mais aqui. Equilibrado. O bispo tem que ser equilibrado. Tenha domínio próprio. Seja respeitável. Respeitável. Você ouviu no vídeo a maneira que ele falou com a criança que talvez chorou na reunião para que tirasse a criança lá para trás? Preste atenção. Fala mais aqui. Hospitaleiro, capacitado para ensinar. Se você continuar vendo o vídeo, ouvindo o vídeo, você vai ver que ele fala de passagens da Bíblia, mas ele não fala onde está escrito. Porque isso é normal nos líderes da Universal, porque eles não leem, eles não sabem onde está escrito. Eles simplesmente falam, porque eles não sabem. Eles não têm conhecimento bíblico para ensinar. Aí fala mais aqui. Não deve ser apegado ao vinho. Isso aqui também é sério, né? Porque a maioria de vocês são bêbados e viciados. Tanto que tem muitos de vocês que estão fazendo tratamento para se libertar dos vícios. E não é só vício de bebida não, viu? Eu tenho recebido aqui vários e-mails de auxiliares, de pastores também, que falam que muitos dos seus pastores, antes de subir no altar, se drogam. E nós sabemos que muitos de vocês bebem, sobem no altar bêbados, para fazer os cultos com o povo. É por isso que talvez vocês falam tanta besteira, tanta coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Aí fala mais aqui, diz assim, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. Então, será que você tem condição mesmo de estar ensinando para os obreiros? Será que você tem moral para chegar diante dos obreiros e dizer que eles têm que se apresentar diante de Deus aprovado? Será que você tem moral de falar para os obreiros da Universal que eles são uma vergonha? Ou será que você queria falar isso para você? Porque você que é uma vergonha. Você que é indigno de subir em cima do altar e fazer uma reunião com os obreiros. Você não é digno de fazer reunião com os obreiros da Universal, porque a maioria dos obreiros, porque eu já convivi diretamente com vários, são pessoas honestas. São pessoas simples, sim. Não são pessoas ricas. São pessoas simples, batalhadoras, trabalhadores. Mas na sua grande maioria, são pessoas de caráter. São pessoas que fazem a obra verdadeiramente. São pessoas dedicadas à instituição. E ainda se sujeitam a toda essa humilhação que nessa reunião você fez com que eles passassem. Então, é isso que eu quero falar para você. Obreiros, assistam esse vídeo. Compartilhem esse vídeo. Eu tenho recebido aqui várias mensagens de obreiros do Brasil e fora do Brasil. Obreiros que estão indignados com toda a situação que eles têm passado dentro da instituição. E é isso.
A realidade é essa. Essa é a realidade. Teve um obreiro aqui de Itaquera mesmo, aqui em São Paulo, que disse que a maioria não querem participar das campanhas. Mas eles são colocados de uma forma que não tem como eles não pegarem os seus envelopes. Porque eles colocam os obreiros no altar ou na frente do povo e eles dizem que os obreiros têm que ser exemplos. Então já dão automaticamente envelope na mão dos obreiros. Eles são obrigados. E quando não é assim, eles dizem que se não participar é porque eles não têm o Espírito Santo. E o pior é que duvidam da conversão sua, obreiro. E no vídeo aqui que você ouviu está bem claro. O Darlan fala, acredita-se que os obreiros são convertidos. Acredita-se, quer dizer, eles até ironizam com a sua fé e com a comunhão que você tem com Deus. Então, é isso. Infelizmente é isso. Você que estava nessa reunião, obreiro, você estava ouvindo um homem corrupto, sem caráter, que não tem dignidade nenhuma de fazer uma reunião com vocês, servos de Deus. Porque é isso que vocês são, obreiros. Vocês são servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Era isso que eu queria falar nesse vídeo. Que Deus te abençoe, obreiro. Que o Espírito Santo abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, para que possa chegar ao máximo de obreiros possíveis. Se inscreva no meu canal. Tá legal? Eu tenho recebido várias mensagens de obreiros querendo assistir uma de nossas reuniões. E eu sei que fica um pouco complicado, porque se eles vierem participar das nossas reuniões e se souberem, serão humilhados. E eu vou contar isso em outro vídeo, porque isso já aconteceu aqui. Serão humilhados, tirados da obra. Então, a partir deste domingo agora, às 20 horas, nós estaremos ao vivo, nós vamos fazer uma programação ao vivo, um culto ao vivo. Vai ser o culto para a igreja, o culto dos servos, tá bom? O Bispo Alfredo, ele faz um pouco mais cedo, o culto doméstico que ele tem feito, e é bom que você assista, porque ele está pregando a pura palavra, a verdadeira comida, a verdadeira bebida, que é a palavra de Deus. Então, o Bispo Alfredo, ele vai estar fazendo o culto doméstico, e logo após eu vou entrar fazendo este culto, o culto para a igreja, o culto dos servos, aonde nós vamos tratar de assuntos da igreja. Qual a verdadeira promessa que o Senhor Jesus ele fez para a sua igreja? Tá bom? Então compartilhe esse vídeo. E inscreva-se no meu canal, que diariamente ou semanalmente nós estaremos colocando vídeos e estaremos tratando e falando dos bastidores da Universal. Tá legal? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.